puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 15. Triste, mas hoje a gente começa o 15º capítulo de Marcos. Estamos quase no fim de Marcos, já não sei nem o que eu vou fazer, estou entrando em paranoia, estamos acabando Marcos. Não. Desde o começo, desde que a gente começou a igreja, a gente tem estudado Marcos desde o versículo 1 do capítulo 1. E agora a gente vai para o capítulo 15. Capítulo 15 de Marcos. Hoje a gente vai estar vendo dos versículos de 1 a 5. Versículos de 1 a 5. O título da mensagem é A Admiração de um Incrédulo. A Admiração de um Incrédulo. E é o julgamento de Jesus, parte 4. Na verdade, esse vai ser o terceiro e quarto julgamento, mas é o nosso quarto estudo nessa série. Marcos capítulo 15, estou lendo da NVI. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas os estão acusando. Versículo 5. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou admirado ou impressionado. Vamos orar e a gente continua o estudo. Pai, é tão bom a gente poder estar reunido, Senhor, essa manhã, podendo te louvar. Com certeza nossas almas anseiam pelo Senhor. Por isso que a gente está aqui, como a gente cantou, como a corça suspira pelas águas, Senhor, a gente também suspira pelo Senhor. O Senhor venha mesmo estar saciando a nossa sede nessa manhã, nos lavando, Senhor, nos enchendo do Teu Santo Espírito, realmente nos confrontando, nos exortando, nos confortando através da Sua palavra, Senhor. Guarda esse tempo, guarda minha boca, como a Sua orou. Ajuda a ser um escravo fiel e só soltar a sua verdade. Abençoa os corações, eu peço, Santo Espírito. Abre, dê ouvidos para ouvir, Senhor. Olhos para ver. Em Teu nome eu oro, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então a gente continua, né, e essa nossa peregrinação aqui em Marcos. Agora a gente entra num personagem importante nessa trama toda. Domingo passado a gente viu que um dos personagens mais importantes, se não o mais importante depois de Jesus, Pedro, ele saiu de cena. A gente só vai ouvir falar de Pedro no capítulo 16, lá pelo finzinho, mas ele saiu de cena e agora entra um outro. E vários personagens a gente tem visto quando a gente entrou, se ele estiver com a sua Bíblia aí aberta no capítulo 14, quando a gente começou essa trama da crucificação, a soberania de Deus. Vários personagens a gente viu nessa trama toda. A gente viu a mulher, que é Maria, que veio ungir Jesus. Depois nós vimos Judas, ele já aparece ali, irado com o dinheiro sendo desperdiçado. Simão, leproso, que cede a casa. Tudo aí. Então a gente viu todos esses personagens. Um discípulo que cedeu a casa para a ceia, que a gente não sabe quem que é, mas ele cedeu a casa para a ceia. Um outro discípulo que encontrou os discípulos e mostrou onde que eles iam ter a ceia. Depois nós vimos um discípulo desconhecido que fugiu nu. Mas também são todos personagens, né, que fazem parte, e são personagens importantes nessa trama toda. Depois a gente viu Anas, é o primeiro, quando Jesus é interrogado pela primeira vez. E em Marcos a gente viu Caifás, o sumo sacerdote. E é ali que a gente parou, com Caifás interrogando Jesus. E dessa pausa o holofote passou para Pedro, Pedro saiu de cena, e agora a gente entra num novo personagem, que está aí no versículo 1 de vocês. Olha lá, no capítulo 15, versículo 1. E o entregaram a Pilatos. Então esse é o novo personagem da história. Tinha Pedro, agora Pilatos. Os dois se acham bravões, se acham homens
valentes. Isso que a gente vai ver que quando está sob pressão, os dois cedem. Os dois não são tudo aquilo que eles acham que são. Mas todos esses personagens que a gente tem visto aqui são coadjuvantes nessa história toda. Porque o personagem principal, quem que é? O nosso Senhor Jesus. É nele que estão os holofotes, é ele que é o grande herói dessa história toda, e é nele que nossos olhos devem estar. Às vezes, se você estiver desatento, você só começar a olhar essa história, você vai achar que realmente Jesus é uma vítima que está acontecendo aqui. Como a gente viu, o teólogo alemão Albert Schweitzer, é um coitado que criou a teoria do acidente. Nossa, foi um acidente na história, Jesus ter morrido. Então, se você estiver desatento, se você não estiver entendendo o contexto todo, você vai achar que realmente Jesus é um coitado nessa história, mas não é. Tudo isso ele já tinha falado que ia acontecer, ele tem total controle das coisas que estão acontecendo. Esses homens acham que estão julgando ele, mas na verdade é ele que está julgando todos esses homens aqui. Então, vamos lá, eu dividi o estudo em 3 partes. A gente vai ver o terceiro julgamento, versículo 1. É o terceiro julgamento diante dos judeus. Depois o primeiro julgamento perante os gentios, versículos 2 e 4. A gente encerra com a reação de Pilatos, versículo 5. Olha lá no versículo 1 de vocês, versículo 1, capítulo 15. Diz assim: de manhã bem cedo. E é importante você prestar atenção nisso. De manhã bem cedo. Isso aí é por volta entre 5 e 6 da manhã. A gente já viu que a noite de quinta foi bem longa. Começou com a ceia. Celebraram a ceia entre 6 e 9 da noite. Depois eles foram para o Getsemane orar. Depois do Getsemane, Jesus foi preso. Ele é levado, ele é interrogado primeiro por Anás, no palácio do sumo sacerdote. E essa é bem rápida, é um julgamento bem rápido. Ele já envia Jesus para Caifás. E é lá que a gente parou. Então isso aí é por volta entre 2 e 3 da manhã. Caifás chega, prende ele. A gente viu que Jesus é levado para fora do palácio. É ali onde que ele se encontra com Pedro. Ele deve estar no pátio, ele vê Pedro ali. Então isso é mais ou menos por volta das 2, 3 da manhã que está acontecendo. Então o texto diz assim: de manhã bem cedo. O sol já havia nascido. É isso que eles querem mostrar, é isso que quer relatar aqui. Por que quer falar que o sol já nasceu? Porque de acordo com a lei judaica, você não podia ter um julgamento durante a noite. Então, de acordo com a lei deles, não podia ter um julgamento durante a noite. O julgamento tinha que ser o quê? Durante o dia, para as pessoas estarem presentes. Olha só, o Mishnah do Tratado do Sinédrio fala assim: casos de pena de morte devem ser julgados durante o dia. O veredito deve ser estabelecido durante o dia. Então é isso que eles querem fazer agora. Eles querem jogar, fazer de conta que está tudo legal esse julgamento de Jesus. Então, o dia começou a clarear, vamos fazer o julgamento de Jesus. Como se ele já não tivesse sido julgado, como se já não tivesse sido condenado, tudo de forma ilegal. Então é isso que eles estão querendo fazer agora, nesse terceiro julgamento. É dar uma aparência de que foi tudo legal, tudo de acordo com a lei. Rui Barbosa, quando ele examina o julgamento de Jesus, ele fala assim: no julgamento instituído contra Jesus, desde a prisão, 1 hora talvez antes da meia-noite de quinta-feira, tudo quanto se fez até o primeiro alvorecer da sexta-feira subsequente foi tumultuário, extrajudicial, atentório dos preceitos hebraicos. A terceira fase, essa que a gente está, a inquirição perante o Sinédrio, foi o primeiro simulacro da formação judicial, o primeiro ato judicatório que apresentou alguma aparência de legalidade, porque ao menos se praticou de dia. É isso que eles estão querendo fazer. Vamos dar uma aparência de que está tudo sob a lei, que está tudo certo isso daqui. Então por isso você tem ali de manhã bem cedo. E o que aconteceu de manhã bem cedo? Olha aí no texto de vocês, capítulo 15, versículo 1. Os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, é isso que ele está querendo falar. Todo o sinédrio está reunido, toda a liderança de Israel. Antes não estava. O primeiro julgamento foi diante de Anás, só tinha alguns poucos ali. Depois foi diante de Caifás, o sumo sacerdote, e também não estava todo o sinédrio. Então o que aconteceu foi o seguinte: a hora que Jesus fala, eu sou realmente o Cristo
E vocês vão ver eu assentado à direita do Deus poderoso. A hora que ele fala isso, Caifás fala, chega, pega todo mundo do Sinédrio, reúne porque esse homem já se autocondenou. Então é isso que acontece. Então agora estão todos juntos. O Sinédrio de Jerusalém, esse daqui é chamado Grande Sinédrio, são 71 mais um, então são 72 homens, e agora eles estão todos juntos. Daqui é a liderança de Israel, é a força máxima de Israel. Eles estão todos juntos o quê? Com ódio para com Jesus, é a hora. Então eles se reuniram pela primeira vez em Jerusalém, diante de Jesus. É isso que eles estão fazendo aqui, bem cedinho, tá? Entre 5 e 6 da manhã. Matthew Henry puxa uma aplicação bem prática disso daqui. Olha o que ele fala. A indústria incansável de homens perversos que fazem aquilo que é mal deve nos envergonhar da nossa lentidão e preguiça em fazer o bem. Aqueles que guerreiam contra Jesus e sua alma estão de pé bem cedo pela manhã. Quanto tempo levará para que você acorde, ó preguiçoso? É realmente, né? Para fazer o mal, o pessoal levanta cedinho, já vai dormir pensando em fazer o mal, né? Já acorda cedo, e nós, para fazer o bem, somos tão lentos, tão vagarosos, né? Realmente é para nos envergonhar. O Senhor nos ajude a acordar mais cedo, para orar, para fazer o bem, né? E Marcos vai direto, olha, se você olhar no texto aí de vocês, você vai ver que ele já vai direto. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei, todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Esse que é o evangelho de Marcos, ele é curto, ele vai direto, ele quer caminhar, ele quer correr para a cruz. Mas é importante a gente pôr os outros evangelhos e dar mais luz no que está acontecendo aqui. Então fica com o dedo em Marcos e abre em Lucas, vamos para Lucas, para ver o que realmente aconteceu para eles chegarem a essa decisão. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A gente vai ver o que aconteceu para eles já chegarem a essa decisão. A decisão já tinha chegado, mas eles tiveram que fazer esse terceiro julgamento. Marcos não narra, mas Lucas nos narra o que aconteceu ali quando o sinédrio todo estava junto. Versículo 66 de Lucas 22. Ao amanhecer, olha lá, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Está vendo? Começa igualzinho Marcos 15:1. De manhã bem cedo, todo o sinédrio junto, e você vai ver que é bem semelhante ao segundo julgamento de Jesus. Eles têm que fazer isso, eles têm que repetir o processo. Então diz assim, versículo 67. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Está vendo? Ele volta a repetir o que ele já tinha falado no segundo, perante Caifás. Agora ele repete a mesma coisa perante todo o sinédrio. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Você está aí dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então ele voltou a repetir aquilo que ele tinha falado no segundo julgamento, agora ele fala no terceiro, diante de toda a liderança de Israel. Não mais só Caifás, agora está todo mundo lá e ele repete a mesma coisa. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Homem. Vou subir e eu vou julgar vocês. Isso gera toda a ira neles. A gente não precisa de mais nada. Chega, a gente não precisa de mais nada. Ele já se entregou. Então é daí que você tem, agora vamos voltar lá para Marcos, capítulo 15, versículo 1. Chegaram a uma decisão. Então todos eles agora ouviram da boca de Jesus, todos juntos ali já chegaram a uma decisão. E qual que é a decisão que eles chegaram? A morte de Jesus. Mas eles chegaram à decisão ali naquele momento? Não. Capítulo 14, versículo 1, eles já tinham chegado a essa decisão há muito tempo. Desde o começo do ministério de Jesus, homens de Jerusalém já têm enviado outros homens para testar Jesus, para tentar pegar Jesus. Eles querem a morte de Jesus há muito tempo. Quando diz aí, então eles chegaram a uma decisão, quer dizer, agora é oficial. Agora é oficial. A gente vai matar ele. Ele se entregou. Então isso quer dizer, eles chegaram a uma decisão que a decisão já tinha sido tomada, mas agora é oficial. Isso daqui.
E você pensar, olha só, isso aí são os homens mais religiosos do mundo naquele dia. Isso aqui é o que todos respeitavam, é o que todos queriam ser, é como esses homens que faziam parte do Sinédrio. Isso daqui é elite, nossa, como eles conhecem da palavra. São esses homens que quando eles tinham problema, eles iam buscar ajuda. E o que eles estão fazendo com Jesus? Condenando Jesus. Então isso mostra, essa passagem mostra claramente a perversidade do homem, do coração do homem. Se os homens mais religiosos do mundo condenam Jesus, isso mostra o quê? Sem a graça de Deus, todos rejeitam a Jesus. Não tem essa. Que a pessoa é boazinha, ela gosta de Jesus. Não. Sem uma obra do Espírito Santo, fazer a pessoa nascer, ela odeia Jesus, ela condena Jesus. É igualzinho a esses homens aqui. Então diz aí que eles chegaram a uma decisão, a decisão de matar, da morte de Jesus, mas só que eles têm um problema. Qual que é o problema? Eles não podem matar Jesus mais. A lei foi tirada, João 18:31. Foi tirado deles. O Império Romano tirou essa liberdade de matar alguém. Não, vocês não podem mais. Alguns vão perguntar, mas e o apedrejamento de Estevão? E outros que morreram apedrejados? Isso aí era chamado de linchamento ultra-vires, fora da lei. Não era oficial isso aí. Eles matavam fora da lei. Era injusto isso. Mas era permitido, principalmente se não tivesse nenhum governante ali por perto. Eles faziam isso. Então, já que eles não podem matar Jesus, e principalmente na Páscoa, é por isso que eles vão entregar para Pilatos. É por isso que você tem aí, eles entregam Jesus para Pilatos. E uma vez que a sentença foi oficializada, olha aí no versículo 1 de vocês, chega, esse homem está condenado, ele vai morrer. Olha o que eles fazem com Jesus, olha o versículo 1. Aí. Amarraram Jesus, eles amarram Jesus, e essa palavra é a mesma palavra para aquele endemoniado na região de Gerazena. Eles estão tendo Jesus como um endemoniado, então eles amarram ele. Interessante, né? Como um animal, você não consegue domesticar, é assim que eles veem Jesus, esse bicho. Então amarra ele. Porque acima de tudo eles estão amarrando um animal assim, cordeiro pascal. Eles estão amarrando ele para levar para o sacrifício. A gente vê o Senhor amarrado. A primeira coisa que eles fazem é amarrar Jesus como um marginal, como um endemoniado. Antes disso, o Senhor já está amarrado. O coração dele já está amarrado pela glória do Deus Pai. Ele já tomou o cálice, ele já está amarrado pelo seu povo, ele já está preso ao seu povo, ao amor ao seu povo. E ele já está amarrado também às nossas iniquidades. É por isso que isso aí é só superficial. Isso é só o que já está acontecendo lá. Ele já está preso, ele já está amarrado a minha e a sua iniquidade, aos nossos pecados. Isso é só consequência. Então eles amarram ele e levaram-no. Olha lá, levaram-no. Como se estivesse fazendo um espetáculo de Jesus. Agora andando pelas ruas de Jerusalém logo cedo, tudo sujo, cuspido, sangrando, amarrado como um marginal, andando pela rua. Querem humilhar Jesus, é isso que eles estão fazendo. Eles acham que estão levando Jesus para a destruição. Agora a gente vai acabar com Jesus. Mal sabem eles que eles estão levando Jesus para o lugar de triunfo. Para o lugar onde eles serão destruídos. Levaram-no e o que fizeram? Olha lá o terceiro verbo. O entregaram a Pilatos. Então a gente conhece agora esse novo personagem, Pilatos. Ou Pôncio Pilatos, como a gente viu no Credo Apostólico. Ele foi o governador da Judeia, daquela região, entre 26 e 36, depois de Cristo, ali naquela época Jesus estava vivendo sob o domínio de Tibério. Ele foi colocado, isso é importante, ele foi colocado do cargo ali pelo prefeito da guarda pretoriana, um homem chamado Lúcio Hélio Sejanus. E esse cara, ele revolucionou a guarda pretoriana, ele recebeu muita autoridade, recebeu muita honra, porque ele era um revolucionário no modo da guarda, de instituir a guarda, o que fazer, era um gênio. Mas ele também tinha um ódio gigantesco pelos judeus. Então ele era odiado pelos judeus, esse homem. Ele era amigo de Pilatos. Então os dois
juntos, eram odiados pelos judeus. Tanto é que depois que o Lúcio Hélio Sejano ele é morto, porque ele tenta matar Tibério para tomar o poder, depois que ele é executado, é aí que Pilatos começa a bambalear, porque ele já não tem mais essa proteção política. E Pilatos era odiado pelos judeus. Quando ele entra em Jerusalém, ele traz um monte de bandeira com a imagem de César, com as águias romanas, e aquilo lá para eles era idolatria, é ódio. Como que você coloca isso em Jerusalém? Então isso aí já gerou muito ódio, muita controvérsia com Pilatos. Se não bastasse isso, ele pega o dinheiro do templo, que era Corbã, ele pega o dinheiro do templo e ele constrói um aqueduto. E isso gera revolta, ele mata mais judeus. É um homem meio sangrento, violento e odiado pelos judeus. Esse é Pilatos. E ele tinha total autoridade para tirar e manter a vida dos cidadãos ali. Era ele que tinha que manter a paz romana, então ele tinha toda a autoridade. Era dele o direito à espada. Era ele que decidia quem morria e quem não morria. Então é para eles que eles levam Jesus. E olha lá, é muito interessante isso, é muito importante prestar atenção. Ele diz assim: e o entregaram a Pilatos. Dá uma olhada, Jesus já tinha falado isso, dá uma olhada no capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Porque estava ensinando os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Depois no capítulo 10, versículo 33, ele vai explicar melhor quem são esses homens. Estão subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Olha lá, perfeito. As palavras de Jesus são dignas de total confiança. Perfeita. Foi isso que já aconteceu aqui. E o entregarão a quem? Aos gentios. Exatamente como ele falou. Só que mais do que isso, gente, entregar um cidadão judeu nas mãos dos gentios era a pior coisa que você podia fazer. Um comentário fala assim: entregar um cidadão judeu a uma autoridade estrangeira era considerada como um feito terrível na prática judaica. Porque Peter Bolt fala assim: entregar alguém aos gentios é o mesmo que entregar alguém à ira de Deus. Na hora que você está entregando alguém ao gentio, o conceito por detrás é o quê? Está entregando essa pessoa à ira de Deus. Ela vai ser julgada de modo terrível. Algumas passagens, Ezequiel 39, 23, Ezequiel 39, 23, Juízes 2, 14. No Novo Testamento, você vê em Romanos 1, 18, quando Paulo fala que o Senhor entrega esses homens perversos aos seus pecados, como entregando ele ao julgamento divino. Salmo, olha só, Salmo 106, se vocês puderem abrir em Salmo 106, importante isso, versículo 39, começando no versículo 39. Versículo 39 ao 41. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Olha lá. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. E olha o versículo 41. Entregou-os nas mãos dos gentios. A ira de Deus, em consequência, ele entrega o seu povo nas mãos dos gentios. É isso que eles estão fazendo. O tão esperado Messias, que eles tanto aguardavam, agora o que eles fazem? Entregam para a ira de Deus. A gente quer esse homem que seja julgado por Deus. A gente não quer ele. É interessante você pensar, o Sinédrio ele representa toda a nação religiosa ali dos judeus. Você tem então o Sinédrio, você tem o sumo sacerdote que está acima de tudo. O sumo sacerdote pega Jesus. O sumo sacerdote representa toda a nação, ele é o representante, de modo corporativo, ele está representando toda a nação. O que ele faz com Jesus? Entrega ele para quem? Para o representante de todos os gentios. Então, do modo geral, você tem toda a nação, toda a humanidade fazendo o quê? Entregando Jesus para a ira de Deus.
Isso aí é uma figura linda da perversidade, de quão radical é o pecado, os judeus e os gentios, falando que ele seja julgado pela ira de Deus. Bilderbold fala assim, nessa cena todo o mundo, tanto judeus como gentios, oficialmente rejeitam o Messias e o entregam à ira de Deus. O Santo Filho de Deus será entregue à ira de Deus. Isso aqui é cena histórica, gente. Muita atenção nisso. Não passa só e o entregaram para Pilatos. Não. Isso daqui é como se fosse o fim realmente da nação judaica. Eles entregando, falando, a gente não quer esse Messias, que ele sofra a ira de Deus. É isso que eles estão fazendo aqui. Então eles entregam Jesus, né, das mãos dos gentios. E aí começa o versículo 2, olha só. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. É aquilo que eu falei, Marcos ele corre com o evangelho. Notei que a palavra preferida dele é imediatamente. Imediatamente. É a palavra que ele mais usa no evangelho dele. Logo em seguida, você vai ver na sua tradução, é a mesma palavra, theus em grego. Porque ele quer levar a audiência logo para a cruz. É isso que ele quer fazer. Diferente de Mateus, que quer mostrar como que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, diferente de Lucas, diferente de João. Não, Marcos quer levar logo para a cruz. E é por isso que ele já vai direto, olha lá. Você é o rei dos judeus. Entregaram ele para Pilatos. Ele corta tudo, já vai direto ali. Como eu falei, que é importante a gente pegar essa cena toda e ver o que aconteceu. Então vamos lá para João. Agora fica com o dedo em Marcos 15. Abre em João para a gente ver o que aconteceu para essa pergunta. Então, Marcos está com pressa, a gente nem tanto. Então vamos ver o que aconteceu aqui. João capítulo 18. João capítulo 18. Começando no versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo. E para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha o tamanho da hipocrisia. Não cabe naquela cidade tanta hipocrisia. Olha isso. Então eles pegam Jesus, eles vão levar para o pretório, ali é perto do palácio do sumo sacerdote. E o que eles fazem? Eles não entram no pretório porque a gente não quer se contaminar. Tudo podre por dentro. A preocupação, não, a gente não quer se contaminar porque a gente ainda tem a festa dos pães asmos, a gente precisa estar puro. A gente quer participar da Páscoa. Mal sabem eles que eles estão tendo uma participação essencial, entregando Jesus para ser morto. Então Pilatos, olha lá, versículo 29, Jesus entra, vai para dentro lá do pretório. Então Pilatos, aqui ele sai para ver o que está acontecendo. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? E é um modo judicial, era um modo legal de se começar. Tá, vocês me trouxeram esse homem aqui, qual que é a acusação que vocês têm contra ele? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, olha como que eles tratam Jesus, não teríamos entregado a ti. É como se eles tivessem falado para Pilatos: fica quieto, cara. Você acha que a gente não ia trazer um homem aqui se não fosse criminoso? Faz o que a gente está mandando, age. Eles não gostam um do outro. Pilatos, versículo 31, disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Eu não vou cuidar disso daqui. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Já tinha tirado. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Ele não ia morrer apedrejado, ele tinha que morrer o quê? Crucificado. Ele falou: eu vou ser levantado, preciso ser levantado para atrair as pessoas. Versículo 32. Pilatos então voltou para o pretório. Olha lá, então ele saiu, ele foi até lá. A gente não vai se contaminar, a gente nem vai entrar aqui. Então Pilatos sai, encontra com eles, pergunta: qual que é a acusação que tem? Eles falam, julga. Lucas nos diz que várias acusações foram jogadas contra Jesus.
Vamos lá para Lucas, porque é importante, todo o relato aqui. Lucas capítulo 23. Então Pilatos saiu e perguntou: o que vocês têm contra esse homem? Qual que é a acusação? Uns falaram: fica quieto e só faz o que a gente está mandando você fazer. Enquanto outros começaram a trazer acusações contra Jesus. Lucas 23, versículos 1 e 2. Olha lá. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. 3 acusações que eles trazem contra Jesus. 3 acusações, você pode ver que são todas políticas, nenhuma religiosa. Por quê? Se trazer uma acusação religiosa, Pilatos vai falar: não estou nem aí. Isso aí não é problema meu, isso é problema de vocês. Então, mas eles querem a morte, então eles trazem o quê? Acusações políticas. Né? E olha as 3 que eles trazem. Esse homem está pervertendo a nossa nação. Eles tratam Jesus realmente como um louco. Um homem cheio de demônios. Isso aí, olha essa frase, pervertendo a nação, era usada para falsos profetas. Homens que estão levando a nação para um Deus diferente, que estão pervertendo a fé genuína da nação. E como que Jesus está pervertendo a nação? Olha como que eles falam. Primeiro, ele proíbe o pagamento de impostos a César. Isso aí realmente já tinha, historicamente, você vê, muito problema. Judas da Galileia já tinha gerado uma grande confusão. Vários morreram por causa disso. Que ele falou: não vamos pagar impostos para César. Desobediência. E a terceira, olha lá, ele se declara, ele próprio Cristo, um rei. E essa daí é a mais importante. Porque a hora que Jesus está se declarando um rei, tudo o resto flui dele. Então, já que ele é um rei, ele pode ensinar os outros a não pagar impostos, ele pode perverter a nação. E você vê que eles explicam, olha lá, ele se declara o Cristo. Mas se eles falassem o Cristo, tem um sentido religioso. Então eles explicam para Pilatos o que é o Cristo. Um rei. Ele é um rei. Ele está se pondo acima de César, acima de você. E é por isso que... Agora vamos lá para Marcos. Marcos 15. É por isso que Pilatos traz qual das acusações? Tu és o Cristo, de forma irônica, tirando um sarro de Jesus. É você o rei dos judeus? Está zombando de Jesus. O rei dos judeus, essa expressão era usada para Herodes o Grande, o rei dos judeus. Então quer dizer, você é o rei, você não tem nada de rei. Está parecendo um mendigo, está parecendo um bandido que apanhou. Então ele faz essa pergunta: você é o rei dos judeus? Rindo, né? Então é aí que está Marcos 15, 2. Agora vamos lá para João de novo. João 18. E aí a gente tem essa cena, a resposta de Jesus. Porque Marcos faz curtinho, tu dizes, mas tem um outro diálogo por trás. Jesus e Pilatos face a face. Pilatos, versículo 33, capítulo 18, versículo 33 de João. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Versículo 34, perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Cara, eu não quero nem saber de assunto religioso. Estou preocupado com a paz romana, assunto político. Por o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Eu sei, o que você fez? Porque você não é rei nenhum. Tá? Isso Pilatos fala. Está na cara que você não é rei. O que você fez para gerar tanto ódio desses homens? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Você vê que ele se separa dos judeus. Porque olha, versículo 35. Olha o que Pilatos fala. Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes. Olha o que Jesus faz, ele se separa. Ele se separa deles.
Eu podia impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos, zombando, com ironia. Jesus respondeu, tu dizes que sou. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos, como bom incrédulo, o que é verdade? O que é verdade? Ele já está confuso aqui. Ele já sabe o que é. O que está acontecendo. Para Pilatos, a cena toda, ele está vendo que é covardia, ele está vendo que tem muita ilegalidade, que Jesus não tem nada de rei, de que ele não precisa condenar esse homem à crucificação. Essa é para Pilatos, ele está vendo isso, está claro ali. Pilatos está vendo Jesus como que é? Como um louco, ele está vendo Jesus como, esse cara é digno de dó. Esse homem aqui é digno de cuidado da família dele. Em vez de crucificar, ele tem que chamar os irmãos dele, os pais, para cuidar dele, porque ele está se achando o rei dos judeus, mas é o estado dele. É assim que Pilatos veio. Pilatos, esse homem não é digno de ser crucificado. Por isso que ele fala, eu não vejo nesse homem culpa alguma. Agora vamos lá para Marcos 15 de novo. Vamos voltar para Marcos 15. Essa é a cena toda acontecendo. Marcos 15, versículo 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e a gente viu. Lucas 23 relata quais são essas coisas. Está pervertendo a nação, proíbe o povo de pagar imposto. E é verdade, ele proibiu o povo de pagar imposto. Você lembra em Marcos 12, quando eles vêm perguntar para Jesus, e aí, é certo pagar imposto ou não? O que ele fala? A imagem de quem que está aqui? De César. Então você dá a César o que é de César. Ele nunca proibiu, ele mesmo pagava imposto. Então você vê mentira. E a terceira acusação, aí em Marcos 3, muitas acusações, a terceira é que ele se dizia o Cristo. Então Pilatos, versículo 4, Marcos 15, versículo 4. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Pilatos fica indignado e fala, responde. É só você vir à frente e responder. Fala que é tudo mentira essas acusações. Fala a verdade. Mas Jesus fica calado, ele prefere o silêncio. Ele já falou, e você prestar atenção, ele já falou diante do Sinédrio, ele já falou diante de Pilatos que ele é rei e que ele tem um reino diferente. Mas agora basta, chega. Não precisa mais falar nada. Pilatos está vendo, é por isso que Pilatos fica indignado. Ela perguntou novamente, você não vai responder? Então Pilatos está perguntando para ele, fala, responde. Vamos lá para frente, vocês falam e eu te defendo e a gente acaba com isso aqui. Jesus fica quieto. Por quê? Ele precisa morrer. Ele precisa ser crucificado. Marcos 8,31. O Filho do Homem veio para morrer. Ele precisa sofrer, tem uma necessidade de sofrer. Por isso que ele fica calado. E olha a reação de Pilatos. Ele nunca tinha visto isso. Num tribunal, o cara sempre se defende. Ainda mais quando você vê que é tudo injusto. Era até uma ofensa a pessoa não se defender. Você lê os relatos romanos, para eles era uma ofensa julgar alguém que não se defendia. Era baixo isso. Então Jesus fica quieto. Olha lá, mas Jesus, versículo 5, mas Jesus não respondeu nada. Fecha a boca, acabou. Aí a imagem aqui é como nos Salmos do justo, que ele fica quieto, ele entrega a sua alma ao Senhor, ele confia no Senhor. O Senhor não está no controle. Só que mais do que isso, como a gente viu em Isaías 53. Isaías 53, versículo 7 e 8. O servo sofredor, ele fecha a boca. Eu preciso morrer. Eu vou morrer pelo meu povo, uma morte vicária. Então ele fica quieto. Chega. Já falei para as autoridades judaicas, já falei para a autoridade gentil quem eu sou, que eu sou realmente o rei. Chega, não preciso mais falar. E olha lá, olha a reação. Admirado. Mas o fato de ficar admirado, isso é importante. Não traz salvação. Não é porque ele ficou admirado que ele foi salvo. Se olhar no Evangelho de Marcos mesmo, muitas pessoas ficaram admiradas com Jesus. Estuda o Evangelho de Marcos e vê quantas pessoas ficaram admiradas com os ensinos de Jesus. Nem todas foram salvas. Tem muita gente que
Tem muita admiração, mas está longe da salvação. Admiração sem a obra do Espírito Santo da regeneração, gente, é só falta de tempo. É isso que acontece com esse homem. Ele admira Jesus, ele admira a atitude de Jesus, mas igualzinho a parábola das sementes dos solos. É aquele tipo que por um tempo gosta do Evangelho, por um tempo o Evangelho é gostoso, se admira, eu quero seguir esse Jesus. Mas na hora que o sol vem, na hora que os espinhos começam, o que acontece? Chega. Não, eu não quero isso. Exatamente o que acontece com Pilatos. Na hora que a pressão vem, o que ele faz? Então mata ele. Tantas pessoas assim na igreja hoje admiram a Jesus, mas estão longe de se prostrarem diante dele. Falam, não, a minha admiração merece uma reação, é digna de uma reação, e eu quero adorar esse Jesus. A admiração verdadeira leva a pessoa a desejar Jesus. E ele não vê isso em Pilatos, não vê isso em um monte de gente que está aí no Evangelho, que se admiram por Jesus, e com tanta gente que a gente conhece hoje, que se admira Jesus. Não, você está bem longe de uma admiração genuína. Marcos 15, vou ler de novo, versículos de 1 a 5, a gente encerra. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, mestres da lei e todo o sinédrio, eles estão cedinho, pensando, planejando, chega, vamos matar esse homem. Tanto ódio contra Jesus. Chegaram a uma decisão. A decisão já tinha sido tomada. Amarrando Jesus, um animal, como um endemoniado. Mas mal sabiam eles que Jesus já estava todo amarrado, de amor à glória do Pai, de amor pelo seu povo. Já estava amarrado às nossas iniquidades. Amarrando Jesus, levaram-no e começam a humilhar eles. Eles acham que estão levando Jesus para a morte, eles acham que estão levando Jesus para acabar com isso tudo. Mal sabem eles que eles estão levando Jesus para o triunfo, que vai ser a cruz. E o entregaram a Pilatos. Isso daqui é cena histórica. Os judeus entregando o tão esperado Messias para receber a ira de Deus. A gente não quer o seu filho, é isso que eles estão falando. A gente não quer o seu filho, Deus. A gente quer que ele seja julgado por você. Você é o rei dos judeus. Eles trouxeram as acusações, e essa é a mais importante, é a mais perigosa, é a que pode tirar a paz romana. É por isso que Pilatos levanta essa pergunta: você é o rei dos judeus? Com toda ironia, com toda zombaria, que ele está vendo ali na cara que ele não tem nada de rei. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, então Pilatos lhe perguntou novamente, ele está indignado: responde alguma coisa, isso aqui é uma palhaçada, eu estou vendo, está na cara, isso daqui é tudo farsa. Responde alguma coisa e a gente encerra aqui. Versículo 5. Mas Jesus não respondeu nada. E a gente encerra ali. E Pilatos ficou impressionado. Ficou admirado. A minha oração é que todos nós saímos daqui hoje admirados com Jesus. Admirados, impressionados. Não só com Jesus, mas com a perversidade do homem. Quão mau é o homem. Você tem a liderança de Israel, os homens mais religiosos, entregando Jesus para a morte. A gente sai daqui impressionado, admirado. Tanta injustiça que Jesus recebeu, para que a gente pudesse se tornar a justiça de Deus. A gente sai daqui admirado com Jesus que foi condenado para que nós fôssemos libertados. Saímos daqui admirados com o juiz de toda a terra, que se assentou no banco dos réus diante de juízes perversos, para que nós não fôssemos mais condenados. É que a gente saia daqui realmente em admiração desse homem, desse Deus que esse Deus que se fez homem e recebeu toda a injustiça, toda a nossa injustiça. A gente sai admirado daqui. Como eu falei, que essa admiração tem a ação. Que a gente sai daqui em admiração, em ação, se submetendo a Ele, submetendo ao senhorio de Jesus. De nada adianta você sair daqui, olha, fiquei realmente admirado com Jesus. Mas se você não tem Ele como Senhor da sua vida, se durante a semana você não quer saber qual que é a vontade dele para a sua vida, você quer saber o que eu quero fazer,
Qual que é a minha vontade? De nada adianta você sair admirado com ele. A admiração tem que levar a uma escravidão. Isso que a gente não vê em muitos na história aqui do Evangelho, em Pilatos, em tantos na igreja. Ficam admirados com a música, com a mensagem gostosa, mas não tem admiração nenhuma pela cruz, pelo Senhor. Que a gente saia daqui admirado. Diferente de Pilatos, que é de uma admiração superficial, que a gente saia daqui realmente admirado com Jesus. Tanta injustiça, o que eu tenho feito por Ele? O que eu tenho feito para Ele? Como que eu tenho adorado Ele? Amém?